E falamos da liberdade de imprensa. A seguir, assinala-se hoje o Dia Internacional, que é marcado por reflexões sobre a realidade no país. Debates baseados no quadro atual, que segundo alguns especialistas é ainda caracterizado por limitações, apesar das melhorias registadas. Espera-se que mais passos sejam dados. A entidade reguladora da comunicação social angolana reuniu no município de Icolibengo jornalistas e estudantes de comunicação social para falar sobre o estado da liberdade de imprensa no país. Convidado a dissertar o tema em volta da evolução da lei de imprensa em Angola, o docente universitário Antônio Paulo considerou que o país registrou recuos nesse sentido, tendo em conta o número de jornais que nasceram durante os últimos anos. Se vocês compararem a lei de imprensa de 2021, vão ver que a lei de imprensa de 91, lei 22/91, era uma lei que era muito mais garantística para a liberdade de imprensa do que as sucessivas leis de imprensa que foram aprovadas depois. Isto é um exemplo de retrocesso. Se nós compararmos o número de jornais que nós tínhamos há 10, 15 anos, tínhamos muito mais jornais do que temos agora. É claro que agora temos mais rádios, mas temos muito menos jornais. Isso representa retrocesso. Se vocês compararem os órgãos públicos, nós já tivemos uma fase em que os melhores debates eram feitos na Rádio Nacional de Angola e eram feitos na TPA. Os melhores debates, as melhores entrevistas eram feitos nesses espaços. Deixamos de ter isso. Portanto, temos claramente perante situações de retrocesso. Quem quisesse ter uma rádio de âmbito local não precisava de ter, por exemplo, 50 milhões de kwanzas. A legislação aprovada em 2017, por exemplo, passou a exigir que quem quisesse ter uma televisão devia ter 800 milhões de kwanzas. Quem quisesse ter uma rádio de âmbito nacional devesse ter 250 milhões de kwanzas. E quem quisesse ter uma rádio local ou comercial, por exemplo, devesse ter 75 milhões de kwanzas. É verdade que em 2021 houve uma revisão, mas reviu-se não para aquilo que era o ideal, continuou-se a consagrar valores como 500 milhões, 150 milhões e 50 milhões. Isto representa um retrocesso. O acesso às fontes continua a ser uma das dificuldades da classe jornalística do país. O Índice Mundial da Liberdade de Imprensa, publicado esta sexta-feira, indica que Angola subiu 21 lugares para a posição 104, lembrando que em 2023 Angola estava na posição 125. Há uma ilusão óptica de que quando nós subimos 5, 7 ou 8 lugares ou descemos 7 ou 8 lugares, a coisa está pior. É que nós continuamos entre os países não livres. Porque o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras tem 3 classificações: países livres, países híbridos e países não livres. De 50 para baixo, nós somos países não livres. Continuamos a ser um país não livre porque há uma influência política considerável na gestão dos órgãos de comunicação social, a legislação não promove e as grandes dificuldades de acesso às fontes. Tudo isso contribui. Nós estamos na posição 104, mas se olhar à parte final deste relatório, continuamos entre os países não livres. Por isso, não temos razões para celebrar. A ERCA considera que o país cresceu bastante neste quesito liberdade de imprensa, embora reconheça que hajam recuos, mas realça que o país não é o mesmo do ponto de vista jornalístico. Daquilo que foi feito, constatamos que há avanços e há retrocessos. Os avanços são que nós temos agora uma pluralidade de órgãos de comunicação social e os retrocessos são que as pessoas usam muito menos vezes o seu direito à liberdade de informar, de ser informado, especialmente as fontes de informação. São pouco abertas aos jornalistas.